Cara, assim, pra quem não sabe, né, apesar de eu ser de Minas, eu tenho um contatos aqui no mercado financeiro, eu trabalho próximo da Faria Lima, né, já trabalhei, e uma coisa que eu acho que é legal de trazer aqui pro pessoal cara, como tem sido a mudança da percepção do Renan na Faria Lima, tá? E entre os grandes agentes do mercado financeiro. Por que eu digo isso, né? E aí foi inclusive o que eu falei na semana passada. Cara, a gente sabe que o Tarcísio era muito falado há um ano atrás, e o Tarcísio passou e o Renan continua aí. E aí depois, coisa de 6 meses atrás, 4 meses atrás, o Ratinho era um cara muito falado, e aí o Ratinho passou e o Renan continua aí. Aí depois começaram a falar sobre Eduardo Leite também passou e o Renan continua aí. E aí agora estão tentando o tal do trade Zema, porém, agora, né, isso todo mundo viu, o Zema ele foi tentar colocar um pouquinho a asinha pra fora ali e falar alguma coisa contra o Bolsonaro, tomou uma trauletada ali, né, ele farejou o sangue do Flávio Bolsonaro na água, foi pra cima do Renan, e aí agora a própria audiência do Zema tá escorraçando ele, né, apesar dele ter tido um leve crescimento ali nas pesquisas, tá? Porém, qual é o ponto interessante agora? O trade Renan, ele pode estar começando a se tornar uma realidade, tá? E o que eu quero dizer com o trade Renan? São esses boatos, ou pelo menos essa ideia, essa tese de mercado de que, e se esse cara aqui for o outsider? E se esse cara aqui for a terceira via? E se ele for a direita limpinha, que tem essa ideia de conseguir fazer um ajuste fiscal, mas ao mesmo tempo não é tão brucutu igual um Bolsonaro, não é tão burro quanto alguém da família Bolsonaro? Isso tá começando a surgir, tá? Faz mais ou menos uns... Cara, acho que vai fazer uns 3 meses, ou uns 2 meses, alguma coisa assim, eu tinha organizado um jantar aqui com alguns empresários aí de um setor do mercado financeiro, que eu não vou falar qual aqui, com o Renan, tá? O Deirô também tava nesse jantar aí, e a gente começou a plantar algumas dessas ideias, assim. E aí, cara, a gente tá num grupo lá do WhatsApp. Sim, é cada vez mais frequente esses caras, esses empresários mandando mensagens lá e falando, tô num evento aqui, um evento de mercado financeiro e teve uma rodinha de conversa, comecei a defender o Renan lá, entendeu? Esse tipo de coisa tá ficando cada vez mais frequente, e eu não me espantaria se em breve a gente começasse a ver Renan em alguma matéria sendo defendido no Brasil Journal, por exemplo, que para quem não conhece a principal... matéria sobre um dos principais jornais, né, de mercado financeiro aqui do Brasil, junto com o Valor Econômico. Então, assim, tá começando a rolar esse tipo de coisa, tá? O que é um sinal interessante, porque finalmente estão nos tratando igual os adultos na sala, assim, sabe? E é o que a gente precisa. O que a gente precisa aqui, em determinado momento, fique só... cara, existe o PT, existe o bolsonarismo e existe Renan Santos. E a partir do momento que isso acontecer, aí sim correr pro abraço, porque vai limpar muito do ruído, entendeu? O que atrapalha pra gente hoje, o Zema, o Caiado, ou então atrapalhava, né? No caso, antes o Tarcísio, o Ratinho, a gente sabe que esses caras não têm chance, a gente sabe que esses caras, mesmo que disputassem, né, e muitas das candidaturas eram falsas, mesmo que disputassem, esses caras não tinham a menor chance de bater de frente em termos de números com o Renan Santos, porém criavam ruído. Ocupa tempo nas matérias de televisão, ocupa tempo na Globo, ocupa tempo no SBT, ocupa tempo em jornais, no Valor Econômico, no Brasil Journal, entendeu? São nomes para dividir a atenção. Com esses caras saindo de cena, isso muda um pouco o jogo nesse sentido pro Renan, e eu, conversando pelo mercado financeiro, tô sentindo essa mudança de tom, sabe? Gente que há 3 meses atrás nem conheceria o Renan, hoje estão olhando para ele de um jeito parecido com o que a gente viu o pessoal olhar pro Ratinho antes, entendeu? Ou então pro Zema há um mês atrás. Então isso aí tá começando a acontecer. Dito isso, o Junito acho que ele me abandonou, né? Ele foi buscar aí alguma matéria. Estou aqui só vendo você explicar aí como é que funciona essa parte do mercado financeiro, que eu não sei. Eu falo trade, a gente fica falando muito, trade, Renan Santos. O que é o trade, Renan Santos? Você está explicando, né? Você está explicando o que seria o tal do trade, Renan Santos. Né? Cara, a ideia, assim, é que eu acho que com o trade Tarcísio, isso aí era muito mais claro, tá? O que era o trade Tarcísio? Esse pessoal da Faria Lima reunia os grandes clientes deles, pessoal, eu ia começar a falar nomes de empresas aqui, é melhor não, tá? Mas essa galera, de maneira geral, tava muito preocupada com o Lula, tá? Eles tinham medo porque naquele momento o Lula tava crescendo em popularidade e tudo mais. Então, qual que foi a ideia? Chegar pra esses caras e falar assim, olha, não tire o seu dinheiro do Brasil porque você pode acreditar na opção Tarcísio. O Tarcísio será o grande favorito
favorito. Então, mantenha o seu dinheiro aqui comigo, não tire ele, não deixe de ser meu cliente, continue pagando as taxas aqui pra mim, que sou um cara da Faria Lima, porque o Tarcísio tá vindo aí, e aposte no Tarcísio, entendeu? E isso foi evoluindo. Conforme o tempo foi passando, né, e a gente pulou de trade Tarcísio pra trade Ratinho, de trade Ratinho pra trade Eduardo Leite, de trade Eduardo Leite pra trade Zema, né? E cada vez menos as pessoas acreditavam. Então isso aí foi perdendo efeito real no mercado financeiro, mas ocupa esse espaço na imaginação de caras muito ricos, entendeu? Ocupa espaço nos jornais que esses caras leem, nas reuniões que esses caras frequentam. E eu tô começando a receber feedbacks de diversas pessoas, agora ouvindo o nome de Renan Santos nessas reuniões, tá? E assim, as pessoas estão realmente gostando, entendeu? Do discurso. Isso que é o impressionante. E assim, até por exemplo, as pessoas agora, né, eu já produzi conteúdo sobre o mercado financeiro no passado. Hoje as pessoas que me conhecem mais como o Carlos, que faz live no MBL, do que como o Carlos do mercado financeiro. Mas tem uma galera do mercado financeiro que ainda me conhece. E cara, tá acontecendo cada vez mais essa galera vindo me perguntar sobre, mas essa live aí do MBL, você que conhece aí, me explica quais são as teses, qual que é o plano da economia. Hoje, aqui nesse escritório que eu tô, eu tava conversando com um cara que é um ex-sócio de um grande banco aí do Brasil, não um banco do Brasil, né, mas um dos bancos aí brasileiros, e eu tava basicamente explicando pra esse cara a tese da desfavelização do Renan Santos e domínio territorial, entendeu? Não sei se o cara saiu convencido, mas ele veio aqui, me perguntou e a gente ficou debatendo, entendeu? Cara, há 3 meses atrás, vocês não têm noção do quão inimaginável isso seria, entendeu? Seria... não ia rolar. Só que o pessoal tá farejando, entendeu? Tá farejando que só tá sobrando essa opção. Não é à toa que os mercados preditivos estão apontando pra isso, sacou? E seguinte, olha só. Tem uma matéria aqui. Eu tenho uma bomba aqui pra falar. Antes da gente continuar, acabaram de mandar. Eu tô tentando entrar em contato com o gabinete da vereadora por São Paulo. E também ela é a coordenadora da campanha de Renan Santos, né? Presidente de Renan Santos, que é a Amanda Vettorazzo. Aparentemente ela acabou de aprovar internação compulsória em São Paulo, tá? Pra viciado. Cara, bomba! Isso seria... sensacional, tá? Sensacional. Cara... Não, eu posso... Você tem mais alguma pauta aí? Puxa aí, porque se eu for falar disso, nós vamos embora nisso aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro tentar entrar em contato com o gabinete da vereadora, que eles estão em sessão ainda. Então, só para avisar vocês que aconteceu algo grandioso hoje na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Vamos continuar isso aqui. Quando eu conseguir entrar em contato, a gente entra nesse assunto. Porque é o seguinte, você tá falando, né, que do trade, não sei o quê. Tem isso aqui, cara. Isso aqui é uma matéria do Estadão. Hoje, várias matérias de Renan Santos. E todas, sabe, tem Renan na capa. Eles usam o Renan, a imagem do Renan para chamar pro pessoal ler a matéria. Porque sabe que o Renan que é a sensação do momento. E aqui, Zema, Renan e Caiado usam estratégias distintas para explorar envolvimento de Flávio com Porcaro. E aqui vai contando, né? Ó, blá, 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 blá. Ó, depois criticar Flávio pelos áudios vazados, Romeu Zema se tornou alvo do bolsonarismo, pisou no freio e pediu desculpa, né? Não, falei demais, acho que me precipitei. Cara, que covardão, né, velho? E agora bateu de novo. Cara, que covarde, cara, que vergonha pro meu estado esse Zema, velho. Parece que, nossa, velho, assim, é um cara que ele é um homem feito de geleia, assim, né? Ele não tem espinha dorsal, ele é tipo um amontoado de cartilagem e geleia, assim, né? O Zema não tem rigidez nenhuma, velho. É uma vergonha esse cara, bicho. Ele tá só farejando ali, entendeu? Dá uma porradinha, volta e tal. Claramente ele não se importa com nenhum dos casos aí muito esquisitos envolvendo o Flávio. Ele só quer o dele e talvez já saiba que não vai conseguir, né? Talvez ele esteja meio de coração ferido aí, porque a campanha do Flávio não quis escolher o Zema como vice, porque o Zema, a grande verdade é essa, né? Cara, o Zema, ele não é tão forte assim em Minas Gerais, tá, gente? O caso, assim, vou trazer 2 casos que são muito óbvios. Eu acho que eu até cheguei a comentar isso na semana passada. Cara, o Caiado, ele é realmente muito forte em Goiás, tá? Você faz uma pesquisa presidencial em Goiás, o Caiado ele vai aparecer rivalizando com o Lula e o Flávio hoje, sabe? Então, assim, os três, tanto o Lula quanto o Flávio quanto o Caiado, se você faz uma pesquisa presidencial hoje, em Goiás eles vão aparecer entre 20% e 30%, tá? O Ratinho no Paraná era a mesma coisa. O Zema, se você faz uma pesquisa com ele hoje em Minas Gerais, ele não vai chegar nos 10%, tá? Então, assim, ele não é tão forte quanto as pessoas pensam lá em Minas Gerais. Ele não tem identidade própria, ele tá ali por uma circunstância do destino, o cara não tem esse carisma todo que as pessoas acham que ele tem. E, velho, enfim, é uma vergonha pro meu estado, velho. Um estado que já produziu tanta coisa grandiosa, hoje tá com um Zema e correndo o risco de ficar com o Cleitinho.
Olha, vamos ver quando eles falam do Renan aqui na matéria. Olha só. Vamos lá. Eles falam do Zema, que tá tentando voto bolsonarista, blá, 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 blá. Ó, a avaliação é que se não houver uma diferenciação em relação a Flávio, o temor é que o ex-governador ficar à sombra do candidato bolsonarista, o eleitorado independente e da direita não bolsonarista será conquistada por Renan Santos, que disputa o mesmo público que o Zema. O pré-candidato da missão ao Planalto não pretende diminuir o tom das críticas a Flávio e deve seguir explorando a relação do senador com Vorcaro. Segundo integrantes da campanha ouvidos pela reportagem, abre aspas, vou continuar dando porrada, diz Renan Santos ao Estadão. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o pré-candidato da missão sugeriu que Flávio seja levado para uma clínica. Ele não tem condições de ser pré-candidato a absolutamente nada. Nenhuma pessoa em sã consciência acredita que uma pessoa foi na casa do outro para avisar que não vai mais fazer negócio com ela. Meus amigos. Ó, antes mesmo das revelações do site The Intercept Brasil, o Renan já rejeitava o papel de linha auxiliar de Flávio e direcionava ataques ao bolsonarista em intensidades semelhantes às críticas feitas ao presidente Lula. A estratégia do fundador do Movimento Brasil Livre é disputar o eleitorado de direita com o senador, tentando atrair votos não convictos que hoje estão com Flávio por não enxergar alternativas no campo conservador. Ó, o bolsonarismo é o traidor, abre aspas, né? O bolsonarismo é o traidor da causa que se aproveita disso para levar as moedas de prata. O Judas e o capeta precisam ser detonados, disse Renan, que afirmou mais de uma vez querer prender o senador. Diferente do Zema, que quer serviço do Flávio, eu vou atacar o Flávio todas as vezes que for necessário, declarou ele. Cara, ó, e entre os pré-candidatos da direita, Renan foi o que mais explorou as ligações de Flávio com Vorcaro. Aliados afirmam que o fundador do MBL pretende continuar usando o tema nas redes sociais. Eu gostei disso aqui, os aliados afirmam... Um insider, né? Alguém tem que ser muito insider pra saber que o Renan vai continuar batendo no Flávio, né? Em um dos vídeos publicados, que somam 1,2 milhão de visualizações, Renan usa o caso do Banco Master para defender que, para derrotar o PT, a direita não pode se associar à corrupção. No vídeo ele também resgata outras acusações. Assim, cara, é só sobre o Renan a matéria. Antigamente eles faziam matéria da terceira via. Eles nem citavam o Renan. Eles não colocavam o Renan. Se fosse citar o Renan, era lá no finzinho, assim, uma notinha, o Renan Santos também do Partido Missão. Aquele é o Renan na capa, para falar sobre Zema Caiado. E, assim, mais 70% do conteúdo é falando sobre Renan Santos, a estratégia de Renan Santos. Algo está mudando. Tá mudando, cara. Tá mudando totalmente. E a real, velho, é que as pessoas elas vão uma hora ou outra perceber que é só o Renan que tem as propostas. Chega a ser até desleal, porque não tem nem como você comparar a proposta do Renan em segurança pública com a proposta do Zema, porque ele não tem uma proposta para segurança pública, entendeu? Aliás, o próprio Flávio não tem proposta real, assim, concreta para segurança pública. É quase uma luta por WO, velho. Realmente, é o único projeto nacional hoje que existe no Brasil, estruturado com militância, com partido, com revista cultural, com tudo isso, é o nosso, velho. Não existe outro projeto para poder concorrer, você não consegue nem comparar. É simplesmente isso.